A vasta e indomável fronteira do Velho Oeste era um lugar cheio de perigos e desafios. Por isso, estar bem armado era essencial. Era uma época de pistoleiros, xerifes e foras da lei, onde a lei era frequentemente escrita com chumbo e pólvora. Neste vídeo, exploraremos as armas mais icônicas que moldaram esta era lendária. A Colt Single Action Army, também conhecida como Colt Peacemaker, foi uma das armas mais icônicas do Velho Oeste americano. Desenvolvida em 1873, este revólver de ação simples se tornou a escolha preferida de muitos pistoleiros, homens da lei e colonos de fronteira. A Colt Peacemaker disparava o potente cartucho .45 Colt e tinha um tambor de 6 disparos que tinha que ser carregado e descarregado individualmente. Este revólver era conhecido por sua confiabilidade, resistência e precisão, com um mecanismo simples e robusto que raramente falhava. No entanto, a Colt Peacemaker tinha suas limitações. A arma era de ação simples, o que significava que o usuário tinha que engatilhar o martelo manualmente antes de cada tiro. Isso limitava a velocidade de disparo em comparação com as armas de ação dupla que seriam desenvolvidas mais tarde. A Colt Peacemaker deixou uma marca indelével na história do Oeste americano, através de seu uso por personagens lendários como White Earp e Buffalo Bill. Ela se tornou a arma mais associada à Era do Velho Oeste, ganhando um lugar permanente na mitologia americana. A carabina Spencer Model 1860, embora menos conhecida do que algumas de suas contemporâneas, desempenhou um papel significativo na história do Velho Oeste. Foi uma das primeiras armas de fogo de repetição produzidas em massa e oferecia aos usuários uma taxa de fogo superior à maioria das outras armas da época. A Spencer disparava um cartucho .56 que era carregado em um tubo de alimentação na coronha da arma. Isso permitia uma recarga mais rápida e uma maior capacidade de munição em comparação com os rifles de tiro único predominantes. A potência relativamente baixa dos cartuchos .56 significava que a Spencer era menos eficaz em longas distâncias do que alguns dos outros rifles disponíveis na época. Além disso, a complexidade mecânica do rifle Spencer, embora avançada para a época, poderia torná-lo propenso a falhas se não fosse devidamente mantido. Apesar dessas desvantagens, a carabina Spencer 1860 foi usada tanto na Guerra Civil Americana quanto na Era do Velho Oeste, solidificando seu lugar na história das armas de fogo americanas. A metralhadora Gatling, desenvolvida pelo Dr. Richard J. Gatling durante a Guerra Civil Americana, foi um marco no design de armas de fogo e tem um lugar indelével na história do Velho Oeste. Foi uma das primeiras armas de fogo de tiro rápido bem-sucedidas e usava um sistema de vários canos rotativos para disparar cartuchos de forma rápida e contínua. A Gatling disparava uma variedade de calibres dependendo do modelo específico e era capaz de disparar centenas de tiros por minuto, uma taxa de fogo inédita para a época. Ela era grande, pesada e necessitava de uma equipe de operadores para funcionar efetivamente, e embora a taxa de fogo fosse impressionante, a arma era propensa a superaquecer e a confiabilidade podia ser um problema com o uso prolongado. Ainda assim, a metralhadora Gatling representou um salto significativo na tecnologia de armas de fogo e mudou a face do combate armado. Apesar de ser mais comumente associada à Guerra Civil Americana, a Gatling também teve um papel na Era do Velho Oeste, sendo usada tanto pelo Exército dos Estados Unidos quanto por várias agências de aplicação da lei. A metralhadora Gatling continua sendo uma das armas mais icônicas dessa época. O Springfield Model 1873, também conhecido como Trapdoor Springfield
foi uma arma icônica do Velho Oeste, adotada como a principal arma de infantaria do Exército dos Estados Unidos. O rifle recebeu o apelido Trapdoor devido ao seu mecanismo de recarga de ação única, que lembrava uma porta de alçapão, mas o mecanismo de alçapão podia ser delicado e sujeito a danos se não fosse manuseado corretamente. O Springfield 1873 disparava um cartucho .45 Government, conhecido por sua potência e precisão. O rifle era geralmente equipado com uma baioneta, permitindo que também fosse usado em combates corpo a corpo. O Springfield 1873 é lembrado por seu serviço leal nas mãos do Exército dos Estados Unidos. Ele foi utilizado em várias campanhas durante a Era do Velho Oeste, incluindo as guerras indígenas, e é frequentemente associado às figuras históricas como General Custer. Sua robustez, confiabilidade e potência o tornaram uma ferramenta valiosa para os soldados americanos na fronteira. A faca Bowie é uma das armas mais emblemáticas da Era do Velho Oeste. Nomeada em homenagem a Jim Bowie, um herói do Texas famoso por seu papel na Batalha do Álamo, a Bowie é conhecida por seu grande tamanho e design distintivo. A Bowie é caracterizada por uma lâmina grande, normalmente de 12 a 30 centímetros de comprimento, com uma parte traseira reta e uma borda curva. A lâmina é geralmente muito afiada e a ponta é direcionada para frente, o que a torna ideal para golpes de corte ou punhalada. A faca geralmente apresenta uma guarda em forma de cruz entre a lâmina e o cabo, protegendo a mão do usuário durante o uso. Mas o tamanho e peso da faca também podem torná-la difícil de manusear para pessoas inexperientes. Apesar disso, a faca Bowie tornou-se um ícone da fronteira americana. Seu design versátil a tornou uma ferramenta valiosa para caçar, acampar e se proteger. A Bowie se estabeleceu como uma das armas mais reconhecíveis do Velho Oeste. O rifle Henry Model 1860 foi uma das primeiras armas de repetição bem-sucedidas e marcou o início de uma nova era na guerra de armas pessoais. Sua alta taxa de fogo e a capacitação de cartucho de 16 rodadas o tornaram uma arma formidável na época do Velho Oeste. O Henry disparava o cartucho .44 Henry Rimfire, um cartucho relativamente leve que permitia ao usuário carregar muitos tiros sem uma quantidade significativa de peso adicional. Isso tornava o Henry uma excelente opção para a defesa pessoal e o uso em combate. O Henry 1860 teve um impacto duradouro na história das armas de fogo. Sua alta capacidade de tiros e a taxa de fogo foram revolucionárias para a época e estabeleceram o padrão para as futuras armas de repetição, incluindo a famosa Winchester 1873. Muitos colonos, homens da lei e foras da lei, contavam com o Henry para a proteção e combate. O Smith Wesson Model 3, um revólver de ação simples de calibre .44, foi outra arma emblemática do Velho Oeste. Introduzido em 1869, o Model 3 foi um dos primeiros revólveres a usar cartuchos metálicos, uma inovação que oferecia vantagens significativas em termos de velocidade de recarga e confiabilidade. Um dos recursos mais notáveis do Model 3 era seu design de quadro articulado, que permitia que o revólver se abrisse para carregar e descarregar rápida e facilmente. Isso apresentava uma grande vantagem em relação a muitos dos outros revólveres de ação simples da época. Apesar de suas vantagens, o Smith Wesson Model 3 tinha seus pontos fracos. A ação de dobradiça que tornava a recarga rápida também era uma possível fonte de falha mecânica. Além disso, o revólver era mais caro do que muitos de seus contemporâneos. No entanto, a precisão e poder de fogo e a facilidade de recarga do Model 3 o tornaram popular entre muitos personagens notáveis do Velho Oeste. Embora tenha sido substituído por designs mais modernos, o Smith Wesson Model 3 deixa um legado duradouro como uma das armas mais influentes da Era do Velho Oeste.
O Sharps Model 1874 é um dos rifles mais conhecidos da era do Velho Oeste. Amplamente reconhecido por sua precisão excepcional e alcance efetivo, este rifle de tiro único tornou-se a arma de escolha para muitos caçadores de bisões e atiradores de longo alcance. O Sharps 1874 disparava uma variedade de cartuchos pesados, incluindo o poderoso .50 Sharps. O mecanismo de queda de bloco facilitava o carregamento e descarregamento da arma, e a qualidade de construção robusta garantia sua confiabilidade em condições adversas. Uma mira ótica também era usada sobre o rifle, aumentando ainda mais a eficiência do rifle em tiros de longa distância. Mas a arma era grande e pesada, tornando-a menos adequada para situações de combate aproximado ou em ataques de assalto. O Sharps 1874 ganhou uma reputação lendária por sua capacidade de derrubar alvos em longa distância. Ele desempenhou um papel crítico na caça de bisões na fronteira americana, e sua precisão excepcional o tornou uma arma popular em competições de tiro ao alvo. O Derringer Modelo 1, produzido pela Philadelphia Derringer, foi uma arma inconfundível da era do Velho Oeste. Sua pequena estatura e design de 2 canos a tornaram a escolha ideal para ocultação e uso em situações próximas. Disparava um cartucho .41 e, embora não fosse conhecido por sua potência ou alcance, ele compensava isso com sua discrição. Leve e compacto, o Derringer podia ser facilmente escondido em um bolso ou bolsa, o que o tornava popular entre os jogadores de cartas e outros que desejavam uma arma escondida. Com apenas 2 tiros disponíveis antes de precisar ser carregado e uma precisão limitada devido ao seu tamanho pequeno, ele era claramente uma arma de último recurso. Além disso, a arma tinha um recuo notável para o seu tamanho, o que poderia torná-la difícil de controlar. Apesar disso, o Derringer deixou sua marca no Velho Oeste. Sua facilidade de ocultação o tornou uma escolha popular para muitos e continua sendo uma das armas mais icônicas associadas à era dos cowboys. É quase impossível pensar no Velho Oeste sem lembrar da espingarda de cano duplo. Esta arma com 2 canos paralelos que disparam cartuchos de espingarda era muito valorizada por sua potência e confiabilidade. A arma podia disparar um ou ambos os canos de uma vez, dependendo do modelo e da configuração do gatilho. O cartucho de espingarda típico continha múltiplos projéteis, tornando essa espingarda uma arma eficaz em combates de curto alcance ou contra alvos múltiplos. Mas sua capacidade de disparos era limitada ao um disparo para cada cano, e enquanto a espingarda era poderosa em curta distância, sua eficácia diminuía significativamente conforme a distância do alvo. Apesar dessas desvantagens, a espingarda de 2 canos se tornou uma arma icônica do Velho Oeste. Seja defendendo uma casa de possíveis intrusos, protegendo uma diligência de bandidos ou em um combate próximo, ela se provou ser uma ferramenta valiosa. O Winchester Model 1873, conhecido como a arma que ganhou o Oeste, é uma das armas mais emblemáticas do período do Velho Oeste. Desenvolvida pela Winchester Repeating Arms Company, o 1873 representou um avanço significativo na tecnologia de armas de fogo, oferecendo um alto volume de fogo com um mecanismo de repetição confiável. O Winchester 1873 utilizava o cartucho .44 Winchester, que era popular na época devido à sua compatibilidade tanto com rifles quanto com revólveres. O carregador tubular, sob o cano, podia comportar até 15 tiros, oferecendo aos usuários uma vantagem substancial no campo de batalha. Apesar de sua confiabilidade e taxa de disparo, o Winchester 1873 tinha algumas desvantagens. A arma tinha que ser recarregada individualmente, o que podia ser demorado. O Winchester 1873 se destacou por sua eficácia e durabilidade. A arma tornou-se uma ferramenta essencial para os colonos da fronteira, os homens da lei e os fora da lei, estabelecendo um padrão para as armas de fogo que seguiriam. Sua presença constante nas histórias e na iconografia do Velho Oeste solidificou seu lugar como uma das armas mais influentes daquela época. E aí,
qual dessas armas icônicas é a sua favorita? Eu quero saber sua opinião aqui nos comentários. Não esqueça de deixar o like e nos vemos no próximo vídeo.